Esse vídeo não é sobre tristeza, mas é um relato de alguém que entendeu que não tem como vencer só. Eu preciso perder para Deus para ganhar. Consegue entender isso? É porque eu entendi que a matemática de Deus é totalmente diferente da nossa. A gente precisa perder para ganhar. Lembra daquela passagem lá em Gênesis, em que o Jacó foi lutar com o anjo, que é meio difícil de entender isso. Como é que um homem pode lutar com um anjo? Mas é uma metáfora. É Deus querendo dizer assim: você tem que lutar comigo. Você tem que lutar comigo. Você tem que lutar. Para você ganhar, você vai ter que perder algo. E todas as vezes que nós nos encontramos com Deus, a gente vai perder. Você sabia disso? Todas as vezes que você se encontra com Deus, você vai perder. A maioria das pessoas falam por aí que a teoria da prosperidade, que Deus está aí para ganhar, para dar para você o melhor e tal. Beleza. O Senhor falou que Ele vai abençoar. Ele vai nos abençoar até 1000 gerações. Mas se a gente ouvir a palavra. Quer ver? Deixa eu lhe contar uma situação. Lá em Êxodo 19, fala sobre a primeira aliança que Deus queria fazer com o povo. Você percebe que Deus, quando falou para Moisés, Ele falou para Moisés assim, dizer aqui nessa passagem, Ele estava falando assim para Moisés falar para o povo, é assim, e olha, Moisés andou muito, né? Porque ele ia lá no monte, falava com Deus, depois descia, mas ele estava transmitindo a palavra para o povo, porque o povo ainda não conhecia Deus de face a face, né? Como Moisés, que tinha aquela intimidade, o povo ainda não tinha aquela intimidade com Deus. Então Deus queria se mostrar para o povo. Ele queria fazer uma aliança com o povo. Isso daí depois já da queda, né? Da queda do homem lá em Gênesis. Aí Deus queria, depois que ele libertou o povo do Egito, Ele queria fazer uma aliança com esse povo. Ele queria trazer novamente o povo para Ele. E Ele disse que a nação de Israel seria uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele. Mesmo ele sendo dono de toda a terra, aquela nação seria a partir dali que o mundo todo seria governado, através das diretrizes daquela nação, né? Que eles seriam sacerdotes reais. E Deus falou para Moisés: Moisés, vai lá e transmite para o povo isso. E o povo disse, sabe o que o povo respondeu para Moisés? Tá ok, Moisés, Deus falou para a gente fazer, então a gente vai fazer tudo o que Ele falar. Mas Deus não disse que era para eles fazerem, Deus disse para eles ouvirem. E Moisés voltou, aqui se a gente continuar, Moisés volta e fala para Deus: Deus, o povo disse que ele quer sim se encontrar com o Senhor. E Deus falou para Moisés, logo mais abaixo, Deus fala para Moisés assim: Moisés, então fala para o povo se consagrar, o povo esperar, porque eu vou descer, e era lá no Sinai, eu vou descer. Mas ele deu umas diretrizes lá. Ele falou assim que o povo não poderia tocar no monte quando ele estivesse lá, porque era muito forte a presença de Deus, então eles poderiam morrer, né? Então Deus estipulou uns limites. E o povo estava ciente disso. A Bíblia diz que o povo teve alguns dias para se consagrar, para poder se encontrar com Deus, e Deus veio, Deus desceu. E aí a Bíblia conta assim, ó, quando amanheceu o terceiro dia, o povo estremeceu com o que viu e ouviu. Houve trovões e relâmpagos, uma grossa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte ressoar da trombeta. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus ao pé do monte. Saía a fumaça do monte Sinai, porque o Senhor tinha descido sobre ele. O povo viu os trovões e relâmpagos, o som da trombeta e o monte lançando fumaça. O povo ficou de longe observando e tremendo. Os israelitas disseram a Moisés: é melhor você falar conosco. Nós ouviremos, porque se Deus falar, nós morreremos. O povo viu
os trovões e relâmpagos, o som da trombeta e o monte lançando fumaça. O povo ficou de longe observando e tremendo. Os israelitas disseram a Moisés: é melhor você falar conosco, nós ouviremos. É melhor que Deus não fale diretamente conosco para que não morramos. Era aí que eu queria chegar. Falei para você no primeiro vídeo que quando a gente se encontra com Deus, a gente vai perder. É justamente aí. O povo sabe que vai perder. Mas, como eu tinha falado antes, Deus tinha falado para esse povo que Ele ia falar com eles, que era para eles ouvirem. E o povo sempre quer tomar a frente, se mostrar para nós. Porém, a gente quer tomar a frente, a gente quer fazer aquilo que Deus não mandou. Deus mandou Moisés dizer para o povo que ele ia falar com o povo e era para o povo ouvir. E o povo respondeu assim: não, aquilo que Deus mandar a gente vai fazer. Não, era só para ouvir. Era só para ficar na posição de criança. É o pai que vai cuidar, entendeu? Deus queria isso. O povo como criança, para ele cuidar. E o povo queria, mas o povo quer fazer sempre a vontade dele próprio. Mas o dia que eles viram Deus se mostrar para eles ficaram com medo. E eles pediram para Moisés falar para eles: não, é melhor que Deus fale contigo, Moisés, do que fala com a gente, porque senão a gente vai morrer. É assim, a gente sempre, quando a gente está devendo, a gente sempre se esconde. A gente não quer encarar. Então, aquilo que eu falei a diferença desse povo aí para o Jacó lá atrás, é que Jacó encarou e foi abençoado. O homem encarou Deus e depois Deus o transformou em uma nação. Esse povo não encarou Deus, preferiu que outro intermediasse. E aí o que aconteceu? Deus teve que escrever na tábua a lei. Aquilo que era para eles ouvirem só, agora eles vão ter que ler, eles vão ter que todos os dias olhar aquilo, a lei. Deus queria só que eles ouvissem. Mas, graças a Deus que Ele teve misericórdia de nós e enviou seu Filho. E Jeremias já tinha profetizado isso lá em Jeremias 31, que diz que vai chegar o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Essa aliança será diferente do que fiz com seus antepassados, quando tomei os israelitas pela mão e o tirei do povo do Egito. Eu tinha escolhido Israel como minha esposa, mas o povo não quis. Quebrou a minha aliança, por isso também eu rejeitei, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Gravarei as minhas leis no coração e na mente deles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Já não será necessário ensinarem uns aos outros como conhecer o Senhor. Todos eles me conhecerão, tanto os grandes como os pequenos, diz o Senhor. É isso que Deus quer com a gente. Ele quer se mostrar pra gente. Ele quer que a gente ouça a voz. Ele quer que a gente esteja no papel de criança, não só de homem.